Essa mulher recebeu uma maldição e agora é usada como arma especial para salvar o mundo. E esse é o filme de baixa qualidade Blood Rain 3 de 2010. E eu sou o EF, o Estranho Furado. Então vem comigo e vamos recapitular. Tudo começa com uma jovem mequetrefe que era protegida pela mãe, pois o pai não era alguém comum, e toda noite ela vê que seu pai gostava de chupar sua mãe, mas não do jeito que imaginávamos, porque na verdade ele é um vampiro, e por ser sua filha, ela também recebeu essa maldição. E com isso, ela possuía uma vida muito longa e passou por muitas épocas no mundo, e uma delas é a Grande Lutaria Mundial, onde ela está disposta a lutar para salvar o mundo de um mal maior. E agora vemos um trem chegando cheio de pessoas com cara de pobre dentro. E essas pessoas estão sendo levadas para campos de trabalhos brasileiros porque eles trabalhavam em troca de pão e água e moradia. E um dos trens teve um atraso na saída e o comandante começa a reclamar quem era o responsável por aquilo. E começa o ataque dos rebeldes que estavam por trás disso. E aparece o Rain com duas facas muito loucas passando a manteiga em geral. Até porque você entrar no meio de um tiroteio com uma faca faz muito sentido. E todos os soldados estão sendo derrotados e agora só faltava o comandante que tenta se esconder, mas Rain é diferenciada e mesmo levando um tiro, a queima-roupa no peito nada acontece. E ela empala o comandante. Quando ela termina, os rebeldes começam a olhar para ela de forma diferente porque nenhum ser humano conseguiria sobreviver daquela forma. E Nathaniel se apresenta e diz que seria muito bom tê-la do lado do bem, para vencer essa lutaria. E todos começam a perguntar se ela era uma Danfir, que é mistura de uma humana e de uma vampira. Por isso ela conseguia andar sobre a luz do dia. Os rebeldes vieram atrás dos trens porque deveriam ter armas, mas só haviam pobres com fome. E agora eles precisam levar esse pessoal porque se os reforços chegarem, vai ser pior. E eles começam a andar em direção à floresta, mas o que eles não contavam é que aquele comandante ainda estava vivo. Eles chegam até um acampamento, mas todos estavam olhando diferente para Rain, pois não sabem se ela surtaria e tentaria chupar o pescoço de geral. E Nathaniel tenta puxar assunto, mas ela não se sente à vontade com todos olhando com raiva para ela. E na base dos nazis, um tenente foi chamado para comandar o novo esquadrão, mas antes ele precisava falar com o médico deles. E quando chega no laboratório, ele estava fazendo um experimento com um monstro e aquilo era um vampiro. E ele estava testando todos os limites do corpo dele porque queria construir um soldado perfeito com as mesmas habilidades, mas sem ter as mesmas fraquezas. O tenente não consegue ver ele fazendo aquelas coisas e diz que ele precisava se arrumar pois seria levado para outro lugar. Mas ele estava animado com aquela experiência, pois caso desse certo, ele conseguiria construir um exército imortal para o grande comandante do bigode. Mas a chance de dar ruim é muito grande, e eles estão indo para o carro quando o comandante que foi atacado pela Rain aparece porque ele realmente estava vivo e estava cheio de raiva no coração, mas o doutor diz que poderia ajudar nessa transformação para ele se tornar o melhor vampiro. Rain aproveita que estava sozinha e sai do acampamento para pegar algumas informações e entra em um bar onde estava cheio de soldados querendo dar uma brincada. E ela aproveita para fazer uma massagem, mas sente que tem algo de errado acontecendo. E quando chega no lugar, tem um cara indo para cima de uma mulher trabalhadora que trabalha com bumbum. E Rain dá uma surra nele e esmaga suas nozes. E agora ela precisa dar um jeito de sair dali sem ser vista e a dona do lugar fica com raiva, pois se eles ficarem com raiva vão destruir o local. O médico está tentando várias coisas com o comandante, mas ele ainda não estava bem, e estava se transformando em uma criatura e precisavam de algo a mais, e enquanto isso, Rain estava na casa das primas e uma delas oferece um serviço gratuito, já que a salvou, mas sempre tem a fofoqueira que estava levando informações para os nazis, e ela vai até o quartel-general deles e diz que havia uma mulher diferente, e ela é levada até o comandante, e ela começa a explanar que a mulher que ele estava procurando estava no local dando uma brincada, e ele começa a ficar com raiva e dá um mordidão no pescoço dela porque X9 morre cedo. Ele manda alguns soldados para o local, mas Rain sempre estava preparada e começa uma lutaria sinistra pelo local, e do lado de fora está cheio de soldados, então
ela precisa fugir por cima. E aquele comandante não se transformou quando foi mordido, mas sim quando ela levou um tiro e seu sangue respingou no seu rosto. E o médico percebe que ela foi atingida e consegue pegar uma amostra de sangue, então agora poderia continuar as pesquisas. A X-9 ainda estava viva e por acaso ela se transformou, então ela poderia fazer parte do experimento e ela tinha um pouco da imunidade da vampira especial, porque esse negócio passa igual doença. Mas algumas coisas precisam ser aprimoradas, pois ela ainda estava com fraqueza à água benta, então o sol deve fazer um machucado feio. Essa mulher se chama Svetlana, e não sei porque falei o nome dela, porque figurante nunca dura muito. E ela começa a entender seus poderes e começa a olhar com maldade para o médico e diz que estava se sentindo diferente. E ela diz que aprendeu a fazer coisas diferenciadas e começa a o atrair para dentro da cela. E como o velho não perde tempo, ele entra e ela vai pra cima dele, tentando pular no pescoço, mas ele tinha água benta e quando joga em grande quantidade, ela simplesmente derrete. Então vão precisar de um novo experimento. E galera, se chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve aí porque esse roteiro está em um nível tão alto de baixa qualidade que vocês não têm noção. Agora se prepara e vamos continuar. Rainey volta para a base procurando explosivos, mas Nathaniel está bolado porque ela saiu sem avisar e poderia ter acontecido algo de ruim. E galera, acho que nessa parte contrataram um roteirista de filmes adultos, porque eles começam a brigar, mas os dois começam a se olhar de forma diferente, como se quisessem se pegar. E ela diz que conseguiu criar um monstro pior que ela e agora precisava fazer de tudo para destruí-lo, pois nas mãos do cara do bigode isso poderia ser o fim do mundo. E Nathaniel diz que Magda foi na casa das primas para conseguir algumas informações e precisavam torcer para ela voltar viva. Magda está no local e começa a dar em cima de vários comandantes para conseguir escutar o que eles estavam planejando, e ela consegue render um dos comandantes e começa a interrogá-lo. E chegam reforços e nisso eles descobriram aonde estavam rolando os testes para criar o super soldado, e Rainey diz que iria na frente porque durante a noite ninguém pode pará-la. O problema é que no meio do caminho passa um casal muito suspeito perto dela que puxa um facão e começa uma lutaria sinistra, mas ela consegue acabar com eles facilmente. O comandante não está mais aguentando esperar e começa a dizer que isso era uma maldição, porque dessa forma ele não conseguiria sentir o gosto de nada, mas escutava tudo o que estava ao seu redor. E o tenente quer puxar seu saco e leva um mordidão no pescoço para ficar esperto, mas ele não foi falecido porque ele precisava ficar vivo, porque seria usado em um dos experimentos do cientista. E ele já começa a sentir muito frio porque estava se transformando, e o cientista pega um pouco do sangue da Rainey para que ele possa rastreá-la. E nesse filme os vampiros podem servir de tudo, desde soldados até cachorros rastreadores. Só estou esperando o vampiro Air Fryer para fazer meu frango assado. Rainey começa a sentir que estava sendo seguida, e Nathaniel estava atrás dela porque não queria deixá-la desprotegida. E eles conseguem encontrar uma base dos soldados, mas entre eles estava o tenente transformado. Mas claro que ele não tinha a mínima chance, e Rainey acaba com ele, mas antes de falecer, ele diz que o comandante estava por trás de tudo, e estava construindo um exército com soldados iguais a ele. Então, esse seria o fim do mundo. Quando eles voltam para a base, percebem que deu ruim, pois eles foram explanados e todos os aliados deram uma falecida de leve, mas Magda foi levada e seria interrogada pelo comandante, mas ela estava disposta a dar a vida pelo que acredita, e nisso ele dá um mordidão no pescoço dela para ela sentir o verdadeiro poder. Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Nathaniel está revoltado porque perdeu todos os seus companheiros, e Rainey diz que eles resolveriam juntos e ela nunca mais sairia do lado dele, até acabar com tudo. Rainey consegue rastrear onde Magda estava e precisavam salvá-la antes que conseguissem pegar suas informações, mas chegando no local estava com poucos soldados de guarda, o que era estranho, mas eles não percebem, e quando a encontram ela estava transformada e Nathaniel fica com medo de soltar, então eles fizeram isso tudo e Rainey dá uma falecida nela. Traduzindo, ele aceita uma vampira que acabou de conhecer, mas não aceita uma mulher que lutou a vida toda do lado dele, e sabemos como isso se chama. Gado demais!
Na saída estava tudo calmo porque na verdade era uma armadilha, e eles tentam lutar, mas são capturados. E agora o médico tinha tudo que precisava para construir algo maior, e só precisava construir um monstro mais poderoso ainda. Mas ela começa a rir e o comandante aparece e dá um mordidão no sovaco dela. Que porra é essa, marreco? E depois ela está sendo levada para o campo de trabalho forçado, e é aqui que nada faz sentido, porque ela está presa em um caminhão junto do Nathaniel, e como não sabem o que vai acontecer, os dois começam a se pegar ali mesmo. Na estrada havia uma armadilha, pois a resistência estava de olho, e começa um grande tiroteio e eles conseguem se soltar. O problema é que o comandante pega o sangue especial, que era pro tio do bigode, e toma para ficar mais forte, e começa uma lutaria de baixa qualidade, mas ela consegue vencer. E nisso apenas Raine e Nathaniel conseguem sobreviver, e começa a se olhar de forma diferente mais uma vez, porque nessa parte do filme, o sobrinho do diretor que começou a escrever o roteiro. E esse foi o filme Blood Rain, e se deu uma angústia no coração, deixa o like e se inscreve, porque a vida não está fácil. E deixa o comentário do engajamento, que vou deixar coração. Agora vou nessa, então fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known.